bem-vindo a mais um culto. Como é bom podermos estar juntos, ainda que distantes fisicamente. Nós estamos juntos num só propósito, que é adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Queria te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos. Nós vamos juntos orar ao nosso Deus. Deus grande e eterno Pai, santo é o teu nome, ó Pai. Muito obrigado a Deus pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia que se renova dia após dia, Pai. Muito obrigada, Deus. E nós pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai, que o Senhor se faça presente em nosso meio, se faça presente em cada lar, em cada casa aqui, ó Pai, e que a tua presença seja real, seja verdadeira, seja sentida por cada um que vai estar junto conosco, prestando esse culto ao Senhor, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração, ó Pai. Seja louvado, seja engrandecido, adorado, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos adorar e engrandecer o nome desse Deus. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar à sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor.
caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Chegou,
comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Neste momento eu queria te convidar a cantar essa música conosco. Essa música fala de promessas de Deus para a minha vida e para a tua vida. E por muito tempo essa música marcou a minha vida. E eu tenho certeza que de alguma forma ela pode marcar a tua. Desde que você esteja disposto a viver as promessas de Deus para a tua vida. Então creia, Deus tem promessa de vida para você. Creia nisso. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de
momento, eu queria te convidar a pensar um pouquinho comigo numa palavra que Jesus deu para os seus discípulos. Quando Jesus foi ao céu e voltou e apareceu aos seus discípulos, Mateus 28, 20, parte B, ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu sei que o tempo não é bom. A pandemia às vezes nos traz um pouco de medo. Mas eu queria dizer para você o seguinte: duas promessas que nós precisamos fazer valer na nossa vida. A primeira delas é: nós não estamos sozinhos. O nosso Deus é que tem estado na nossa frente nesse momento de dificuldade, nos guardando e nos protegendo e nos dando força. E a outra promessa, querido, é que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Ele falou que Ele ia preparar lugar e voltaria para buscar a sua noiva. Nós somos a tua noiva. Então eu queria, querido, que você acreditasse nessas promessas. Façam essas promessas valer na tua vida. Eu e você, nós não estamos sozinhos. Quando você estiver em dificuldade, comece a clamar o nome do nosso Deus e fala para Ele: Senhor, que a tua paz, que excede todo o entendimento, possa inundar o meu coração, Pai, porque eu não estou sozinho. O teu Espírito Santo está comigo. É Ele que tem me dado força para vencer. É Ele que tem me guardado por onde quer que eu ande. Querido, creia nisso. O nosso Deus está conosco. E quando nós cremos nisso, nós podemos encher o pulmão de ar e começar a cantar assim, olha, que nós podemos enfrentar tudo, porque o nosso Deus é conosco. Cante agora, cante. Ei! Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Creia nisso, querido. A palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. Ela já está se cumprindo na nossa vida. Creia no nosso Deus que é vivo e reina para sempre. Amém. Oi, família Pibita! Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui todos bem, com saúde e morrendo de saudade de estarmos juntos louvando a Deus, tá bom? E vamos deixar uma palavra de reflexão para todos nós. Salmo 23:1. O Senhor me pastor e nada me faltará. E que possamos confiar nele em todo instante, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até breve. Beijo, Tchau, tchau! Olá, família Pibita. Aqui tudo bem, estamos com saudade. Estamos curtindo a quarentena em casa. Por aqui não está faltando bolo, tem bolo todo dia. E para a nossa meditação, o Salmo 121:1. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Um beijo no coração de todos. Olá, família Pibita! Estamos aqui para mandar um recado e falar que está tudo bem e nós estamos em oração por vocês. Continuem em casa, se cuidando e breve estaremos todos juntos. Tchau! Dá tchau, tu! Dá tchau, filho. Dá tchau, filho! Chama o pastor. Oi! Estamos com saudade de vocês. Breve estaremos juntos.
Continuando o nosso culto de adoração ao Senhor, vamos ministrar a palavra do Senhor nessa noite. E nós vamos usar o tema prevalecendo sobre os desafios desse tempo. Temos tido bastante desafios. O nosso dia a dia, tudo aquilo que nós estamos vivendo como tempo de pandemia, como desdobramentos, consequências da pandemia, no que tange as dificuldades que estão sendo trazidas na área da saúde, na área das emoções. Há uma expectativa de um tempo difícil para a saúde mental. A dificuldade sob o ponto de vista da economia, dos postos de trabalho, enfim, toda a dinâmica da sociedade, ela está sendo influenciada diante de um contexto em que nós estamos vivendo. E nós precisamos prevalecer. E nós temos tudo para prevalecer. Temos um Deus Todo-Poderoso, temos o Espírito Santo que age em nós e temos uma palavra com princípios vencedores, norteadores, que se eu e você colocarmos em prática, seremos vitoriosos em todo o tempo. Por isso, eu quero usar, então, a palavra do Senhor. Nós vamos usar o livro de 1 Samuel, todo o capítulo 17, todo o seu contexto. Nós vamos falar de um homem que é considerado um homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi vai visitar os seus irmãos no campo de batalha. Chegando lá, ele encontra o exército de Israel, o povo de Israel sendo afrontado, confrontado diante da batalha. Havia um filisteu chamado Golias e produzindo pânico, um verdadeiro terror, e ele chegava dia após dia desafiando o exército de Israel de uma forma estratégica. Então, desafiando um homem para encará-lo, para que pudesse, então, resolver essa luta com os filisteus. E diante dessa afronta, Davi foi visitar o campo de batalha para ver os seus irmãos e levar um pouco de provisão. E, de repente, Davi vê toda aquela afronta. Então, ele pergunta, no capítulo 17, no verso 26, ele pergunta para os soldados do povo de Israel, ele pergunta assim: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então, querido, eu quero pensar com você diante de todo o capítulo 17, que eu não vou estar lendo para que nós venhamos ganhar tempo. Você já conhece a história. Se não a conhece toda, deverá, depois dessa mensagem, lê-la, fica como dever de casa. Eu quero, então, ministrar sobre a sua vida alguns princípios que irão nos ajudar para continuarmos prevalecendo sobre os desafios desse tempo. Então, a primeira coisa, diante de um contexto muito adverso, de afronta, de confronto, Davi está nos ensinando uma coisa muito importante. Identifique quem é o seu adversário. Estamos lutando uma guerra importante. Estamos em guerra. Estamos vivendo dias difíceis, aonde nós temos adversários. Eu quero pensar com você sobre essa questão. Identifique quem é o seu adversário, sob 3 aspectos. O primeiro adversário, o nosso adversário,
é o inimigo das nossas almas. E a palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele anda bramando ao nosso redor, buscando alguém para que possa tragá-lo. Ele deseja tirar a nossa vida, roubar a nossa paz, influenciar-nos a nossa vida para andarmos em desacordo com a palavra e em desobediência a esse Deus. Então eu quero dizer para você que com pandemia ou sem pandemia, o nosso inimigo continua sendo o diabo, e ele anda todo dia promovendo alguma ação para que possa trazer alguma dificuldade para mim, para você. O segundo adversário, e é um adversário novo, é um adversário que nós estamos aprendendo a lidar, que se chama pandemia e todo esse contexto. E nós começamos a experimentar coisas e entender que diante da pandemia existem algumas regras que são inegociáveis. Existem alguns sentimentos que são importantes para viver diante da pandemia. A indiferença, o ceticismo, o deboche, a ignorância e tantas outras coisas não combinam para se viver uma pandemia. Nós precisamos entender e já temos evidências através de tudo que nós estamos vivendo durante 60 dias de isolamento e distanciamento social, de que algumas coisas são importantes, como ficar em casa, como cuidar da higiene, mudamos alguns hábitos, andamos de máscara, enfim, algumas coisas que são muito prudentes para que nós venhamos vencer os desafios desse tempo no que tange a pandemia. Organizar a nossa vida. Tem muita gente que tem andado ansiosa dentro de casa, porque não sabe o que fazer. Então já fica aí uma dica: se você está ansioso, se você está ansiosa, você minimamente precisa ter um planejamento do que vai fazer pelo menos de manhã, de tarde ou de noite. Começar a desenvolver atividades agradáveis. Talvez se envolver com uma melhor alimentação, se envolver com atividades físicas, enfim, esse é um inimigo importante. E estava pensando que no primeiro momento, ele não tem um cunho espiritual, ele vem muito sobre uma enfermidade na humanidade, mas ele está interferindo em todas as áreas da nossa vida, inclusive a espiritual, tirando a alegria de muita gente, tirando a fé de muitas pessoas duvidando, o coração de pedra se instalando, o ceticismo, a falta de fé, a indiferença. É um inimigo importante e que nós precisamos continuar vencendo com todas as orientações dos órgãos reguladores da saúde, mas também usando a prudência que é característica do cristão, em entender que nós podemos viver melhor diante dessa pandemia. E também nós temos um adversário que às vezes somos nós mesmos. Qual é a sua reação diante de tudo que está acontecendo? Tenho visto muita gente gastando energia com trocas de farpas por um monte de coisa, muitas coisas em que nós estamos nos desgastando e gastando muita energia com coisas que são secundárias. Então, quem é o seu inimigo? Porque quando você identifica o seu inimigo, você para de olhar para todos os lados. E Davi, então, entende quem era esse filisteu. E ele entendendo que esse filisteu, é interessante que ele fala como esse filisteu pode desafiar o exército do Deus vivo. E aí ele começa a encher o seu coração de fé e de esperança para que possa então prevalecer sobre esse grande desafio
E eu quero então continuar pensando com você. Para prevalecer sobre os desafios desse tempo, identifique quem é o seu adversário, para que você possa usar as armas espirituais certas, necessárias, e com a aliança com Deus, a vitória vai chegar na sua vida. A segunda coisa, precisamos trazer à memória as boas experiências com Deus. Davi, então, depois de saber quem era esse adversário e o que ele queria, ele então vai até a Saul e ele fala que ele está pronto para então desafiar, confrontar, lutar com esse gigante. E aí Saul pergunta para ele: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde mocidade. E aí Davi nos ensina algo extraordinário, onde ele começa a relatar, ele dizendo assim: olha, eu já tive uma experiência maravilhosa, e eu sei o que de fato eu posso fazer em nome do Senhor dos Exércitos. E no capítulo 17, verso 34, Davi diz: entretanto disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão e urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu os pego pela juba e lhe dou os golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como o deles, pois desafiou o Deus vivo. E Davi, no verso 37, diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então, nós podemos aprender que nós precisamos fazer como Davi, quando alguém, como o rei Saul disse, você não tem condições de lutar contra ele. Ele então traz à memória aquilo que traz esperança, as boas experiências com Deus. Então, querido, quero lhe convidar que diante da pandemia, diante dos desafios desse tempo e das dificuldades que nós estamos enfrentando, quero aquecer o seu coração para que você comece a desenvolver e trazer ao seu coração as boas experiências com Deus. E olha que nós temos muitas boas experiências para nos lembrarmos, a começar pela nossa conversão, a começarmos por um grande livramento na sua vida, a começarmos por uma oração que foi respondida. Cada pessoa que me ouve agora consegue entender que tem boas experiências com esse Deus, e isso precisa aquecer o seu coração. E eu quero te relembrar uma boa notícia. Assim como Deus deu condição para um homem matar um leão e matar um urso, mas há um segredo aqui: Davi dá todo o crédito a Deus. Deus nos deu o seu filho. Primeiro ele nos deu o seu filho e ele morre numa cruz para que tenhamos vida. Aleluia. Então, Jesus toma a chave da vitória sobre a morte. E agora ele vem fazer um convite: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela ovelha. E eu quero te lembrar dessas coisas, para que você traga isso à sua memória e possa aquecer o seu coração, e você e eu vamos continuar prevalecendo sobre os desafios desse tempo. Não se esqueça, Deus te deu, tem dado e dará todas as condições para que venhamos prevalecer. Glória a Deus. A terceira coisa que eu quero pensar com você:
use as armas espirituais que temos. Precisamos entender que nós temos armas importantes para usar. Após essa conversa aqui de Saul e Davi, o texto vai dizer que diante disso Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. E então Saul ofereceu as suas armas, a armadura, o capacete, a sua espada, a túnica. Mas Davi não estava acostumado com aquilo e não conseguiu lutar. Então Davi disse: Saul, eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, o seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se dos filisteus. Qual é o ensinamento que tem aqui? Precisamos lutar com as armas que temos intimidade. E eu e você, como crentes em Cristo Jesus, precisamos ter a oração, a leitura da palavra, uma vida de santidade como a nossa verdadeira arma para prevalecer, nos vencendo os desafios desse tempo. É interessante que Davi pega aquilo que está acostumado. Se você não está acostumado, comece a acostumar numa vida de oração, de leitura da palavra, enquanto nós podemos melhorar. Todos nós podemos melhorar nesse quesito. E é interessante, algo que me chamou muita atenção quando estava estudando esse texto. Davi usa as armas que está acostumado, mas usa o nome de Deus. Verso 45 do capítulo 17, Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel é a quem você desafiou. Algumas coisas importantes aqui para a gente aprender. Davi está dizendo que vai em nome do Senhor. Se alinha com o Salmo 20, verso 7, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção no Senhor dos Exércitos. Eu quero te desafiar a você, em nome do Senhor, nas batalhas dessa vida, a continuar prevalecendo nesse tempo. Diga não à tristeza, diga não à falta de fé, diga não à impaciência, à tristeza e tantos outros sentimentos que estão se instalando e comece a pronunciar o nome do Senhor dos Exércitos, o nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus, porque essa batalha também é dele e ele há de nos dar a vitória. Aleluia. Davi, ele se prepara, pega as suas armas, mas ele diz que essa peleja aqui é uma peleja também do Senhor dos Exércitos. Creia que a peleja da pandemia também é uma peleja do Senhor dos Exércitos, que está militando, trabalhando, ordenando os anjos, acampando ao seu redor, guardando e protegendo, livrando, curando, restaurando, e tantas outras coisas que Deus está fazendo, atuando poderosamente. Use as armas espirituais. Use o nome do Senhor, Deus. Nós temos a orientação de não usarmos o nome do Senhor em vão, mas usarmos com autoridade espiritual. Isso será vitória para a nossa vida. Use a oração. E eu quero pensar com você, a oração para consultar a Deus. Esse homem, Davi, nos ensina no livro de 1 Crônicas, capítulo 14, do verso 8 a 17. Davi já estava acostumado a fazer isso, a intimidade que esse homem tem, o temor que ele tinha ao Senhor, a dependência do Senhor, fazia com que já era um comportamento do seu dia a dia, nas batalhas. Veja que em 1 Crônicas, capítulo 14, de 8 a 17, eu quero ler o texto com você rapidamente, diz que, logo assim que Davi foi ungido rei de Israel, diz assim, quando os filisteus, o mesmo povo, o mesmo exército, o mesmo inimigo, quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel,
foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-lo. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, verso 10, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vai, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. E de novo, o que Davi faz? O texto diz: de novo Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: não ataque pelas amoreiras, mas dê a volta por detrás deles, ou ataque em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. O texto vai dizer, no verso 16, Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gesser. Assim a fama de Davi espalhou por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Querido, preste atenção. Davi usa a oração, usa o relacionamento que ele tem com Deus para consultar a Deus. Podemos aprender que Davi tem muito temor ao Senhor e ainda continua dependendo do Senhor. Eu e você precisamos termos temor ao Senhor e depender do Senhor e perguntar ao Senhor como vencer a pandemia, como vencer as dificuldades e prevalecer os desafios desse tempo. E veja que Deus é tão especial com Davi e é especial para mim e para você, porque Ele não nos deixa só. Ele dá a estratégia vitoriosa para Davi. Fala: Davi, pode ir lá, pode atacar os filisteus. Venceu uma vez, o filisteu volta de novo. E ele falou assim: pode ir lá de novo, mas não vai de qualquer maneira. Espera o exército vir. Quando você ouvir um sinal de passo, ouvir os passos, esse será o sinal que eu os entregarei nas suas mãos. E Davi faz o quê? Como Deus lhe tinha ordenado. Sabe o que às vezes acontece? Deus nos dá uma estratégia vitoriosa. Oração, palavra, devoção, jejum, consagração, santificação, que são estratégias vitoriosas, mas eu e você não queremos colocar em prática. E aí não conseguimos experimentar a vitória. E parece que Deus nos deu a estratégia errada. Não, nós que não a executamos. Davi, então, o texto vai dizer que Davi faz como Deus lhe tinha ordenado e que a fama de Davi se espalha como alguém que é um homem poderoso porque Deus está com ele. Essa era a fama de Davi. Alguém temente ao Senhor, de que Deus era com ele. E eu quero dizer para você que há isso sobre a nossa vida. Nós podemos ter a fama de que Deus é com a gente. Basta que a gente se alinhe com esse Deus. Em nome do Senhor Jesus, possamos fazer isso. Use a palavra. Davi, voltando ao texto, capítulo 17, verso 46, olha o que Davi, diante do filisteu, ele diz. No verso 46, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então, no verso 47, Davi diz assim: pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Que confiança, que dependência. Usando a palavra direcionada ao Senhor, os créditos são do Senhor, a vitória é do Senhor, o poder é do Senhor, a graça é do Senhor. Nós é que precisamos tomar posse disso a nosso favor e continuarmos prevalecendo sobre os desafios desse tempo. Olha quantas coisas nós estamos aprendendo. Identifique o seu adversário, traga à memória as boas experiências com Deus, use as armas espirituais, use o nome de Deus, use a palavra, use a oração para consultar, e na oração Deus dará estratégia, seja obediente para executar. Nós temos o uso da palavra em outros exemplos, no tempo do Novo Testamento. Use a palavra como os discípulos usaram
diante de Jesus, Lucas capítulo 5, diante da pesca maravilhosa, onde os discípulos, homens pescadores experimentados no mar, trabalham a noite inteira e não conseguem pegar nada. E de repente eles se encontram com Jesus, e Jesus dá uma palavra para ele. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. O que Simão faz? Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas olha o detalhe. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. O que acontece? O texto vai dizer, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram, encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. E todos ficaram, verso 9 diz, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Querido, nós precisamos começar a... Nós temos ficado perplexos, amedrontados, assustados com a capacidade de um vírus invisível à sua destruição. Nós precisamos ajustar o nosso foco e começar a nos surpreendermos com a manifestação da glória do Senhor, da graça do Senhor com a nossa vida. Voltar a experimentar coisas extraordinárias da parte do Senhor, aleluia. Como esses discípulos, talvez você já imaginou se você estivesse nesse barco? Talvez se o ceticismo, a indiferença tivesse alcançado o coração desse discípulo. O cara está mandando aí jogar a rede de novo, eu já trabalhei a noite toda, não faço mais não. Não ia experimentar, e exatamente às vezes o que nós fazemos. Lemos a palavra, lemos de novo, e Deus está falando, vai por ali, faça isso, essa é a orientação. E eu e você não fazemos. E também não experimentamos coisas extraordinárias. É proporcional. Então, mais um exemplo, Lucas 7, onde um centurião, um homem de autoridade, olha para Jesus e diz, Jesus, eu não sou digno do Senhor ir lá no meu teto. Eu só quero que o Senhor dirija uma palavra ao meu servo para ele ser curado. Basta uma palavra, o poder da palavra. E aí o que Jesus fala diante dessa tamanha fé? É registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Aleluia. Quero dizer para você, precisamos usar a palavra, crer na palavra. A palavra está à disposição, ore a palavra. Ministre a palavra na sua casa, para que a bênção do Senhor chegue e eu e você venhamos continuar prevalecendo sobre os desafios desse tempo. Quero lembrar a você que no mundo teremos aflições, desafios, a pandemia é um deles. É mais uma, já estávamos vivendo um contexto de muita dificuldade. Mas o que difere de quem tem Jesus, o que difere é que nós que temos Jesus, temos a intervenção dele, a garantia da vitória, aleluia. Era exatamente o que diferenciava Davi dos outros guerreiros, dos outros reis. Você vai ver que na Bíblia sempre fala, olha, o Senhor é com Davi, hein? Cuidado que esse rei aí é diferente, ele tem aliança com Deus Altíssimo. Então nós precisamos ter aliança com Deus. Precisamos identificar o nosso inimigo. Precisamos trazer à memória aquilo que traz esperança. Precisamos usar os princípios das guerras espirituais para vencermos nesse tempo. Prevalecendo sobre os desafios desse tempo. E eu quero então ler
e ministrar uma música sobre a sua vida. Uma música do Diante do Trono que diz: tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar. Parecemos estar num deserto, né? Onde nada floresce, onde parece que não há vida. Mas a canção continua dizendo: mas te entrego meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Davi sabia que podia confiar. Eu e você sabemos que podemos confiar. E aí a canção começa a se desenvolver. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O sacrifício de Jesus te dá esperança. Traga à memória o poder de Deus, a vitória sobre a morte, que Ele é o pão, que Ele é a água da vida, que Ele é seu bom pastor. E isso vai te trazer, vai aquecer o seu coração, trazendo essas coisas à sua memória. E aí a música diz assim: como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. E era exatamente isso que Davi tinha no coração. Davi era alguém que pertencia ao Deus vivo. Davi era alguém que podia confiar na fidelidade de Deus. E ele descansava, como diz a música: eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como eu posso ver Davi nessa música. Ele confiando na fidelidade do Senhor e descansando, porque quando você vê no livro de Crônicas que quando Deus dá estratégia e ele executa, é porque ele descansou que aquela estratégia é vitoriosa. Descanse na estratégia vitoriosa de Deus. E aí ele diz: em ti eu posso me alegrar. Com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Deus já falhou alguma vez com você? De Gênesis a Apocalipse, nessa palavra, alguma promessa que Ele prometeu, Ele não cumpriu? Deus em algum momento deixou de fazer algo que te prometeu, ou fomos nós que não cumprimos o que prometemos, em termos de fidelidade, em termos de devoção, de reconhecimento? E aí, terminando a música, diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Aleluia. Querido, prevalecendo sobre os desafios desse tempo, não gaste a sua energia com qualquer coisa, com coisas secundárias, com discussões vãs, com coisas que não vão acrescentar em nada. Identifique de fato qual é a luta que precisa ser vivida com intensidade. Para as lutas espirituais, armas espirituais. As guerras espirituais, armas espirituais. Aquilo que é secular, soluções seculares. Ajuda do dia a dia, de um amigo, de um especialista. Calma o seu coração diante das reações, seja menos reativo, mais inteligente, baixe a sua ansiedade, confie no Senhor, olhe o que está à volta e olhe as soluções. Mas a maior solução é entender que eu e você precisamos, nessa luta, ir em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Traga à memória aquilo que te traz esperança, à memória as boas experiências com Deus. Comece a relembrar. Faz uma linha do tempo na sua vida cristã, da conversão até hoje. Quantos livramentos, quantas respostas de oração, quantas coisas maravilhosas. E você pode fazer esse exercício com você e olhando também para os nossos irmãos, a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, o seu vizinho. Quantas pessoas experimentando coisas extraordinárias, cura, restauração, livramentos. Deus está agindo no meio do seu povo, aleluia.
abra os seus olhos espirituais e creia e veja isso. Use as armas espirituais. Vá em nome do Senhor. Da estratégia. A estratégia do Senhor é sempre vencedora. E seja obediente. E que você possa usar a palavra de Deus a seu favor. Que Deus abençoe a sua vida com poder e graça. Talvez você recebeu essa palavra e você aqueceu o seu coração. Eu quero te dizer, antes que você dormir, faça uma oração com Deus e entenda o tema prevalecendo sobre os desafios desse tempo. Os desafios são grandes, mas o nosso Deus é maior em tudo. Aleluia. E tem todas as provisões necessárias. No mundo espiritual, ele venceu. No mundo secular, ele venceu e vence em todo o tempo. Eis que a mão do Senhor, a mão direita do Senhor não conhece derrota. Romanos 8, nada pode separar do amor de Cristo Jesus. Então entenda que há algo que nós precisamos colocar no nosso coração para prevalecer. Olhe menos para as dificuldades. Invista mais em olhar para as soluções. E a primeira solução é aquela que o salmista nos dá a dica: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor que você serve fez os céus e a terra. Ele criou, organiza e sustenta todas as coisas, nada fugiu ao seu controle. Mandou Jesus para nos salvar. O Espírito Santo para nos acompanhar e nos capacitar, nos influenciar e nos dar alegria até a sua volta. Ele voltará para achar a sua igreja e aí sim toda essa confusão terrena vai acabar. E nós moraremos lá no céu e desfrutaremos do gozo eternal. Deixa eu orar por você, feche seus olhos, põe a mão no seu coração aí onde você está. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, que ela possa encontrar os nossos corações, encontrar e aquecer o nosso coração, tirar toda a incredulidade, toda a indiferença, todo, Deus, desânimo, toda tristeza, toda preocupação. E que essa palavra possa nos ajudar a levarmos uma vida de oração, usarmos a palavra do Senhor, o nome do Senhor adequadamente e lutar os desafios propostos para esse tempo. Deus, nós queremos prevalecer e só vamos continuar, só vamos conseguir prevalecer se o Senhor estiver com a gente. E nós sabemos que o Senhor está conosco. É que às vezes, por algumas dificuldades nós não o chamamos para ir. Nós queremos, ó Deus, fazer uma aliança com o Senhor agora, renovar a nossa aliança com o Senhor. Aquece o nosso coração, dar-nos paz, dar-nos estratégia, dar-nos ousadia, dar-nos autoridade espiritual para abençoar a nossa própria vida, abençoar a nossa família e que possamos prevalecer diante dos desafios desse tempo. Abençoe cada casa, cada família, cada pessoa, que o Senhor os visite e faça uma obra de acordo com a necessidade de cada um. Oramos e abençoamos o teu povo, fazemos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom estar com o Senhor, quero desejar a você uma boa noite. Que Deus possa te abençoar com poder e graça, que diante dessa palavra o seu coração possa se aquecer e você possa continuar prevalecendo sobre os desafios desse tempo. Você possa também se inscrever no nosso canal, acompanhar então as atividades da igreja. Fica um convite
Quarta-feira, culto da família. Pastor Egner estará ministrando uma palavra para a sua família. Reúna então a sua família, que é o nosso maior patrimônio. E se ela é o nosso maior patrimônio, precisamos investir na família. E investimento de tempo também é importante. Precisamos aprender sobre a família, vivermos como família e sermos vitoriosos em família. Deus te abençoe, fique na paz. Um forte abraço.